Agora vamos ver se vocês acertaram os conceitos que foram colocados. Claro, assim, na verdade era muito livre, né, vocês colocavam o que vinha à cabeça e nem sempre vão ser as mesmas coisas, né, então eu tentei colocar, hã, o mais completo, os argumentos mais completos, tá. Vamos lá. Claro, eu vou fazer outros, tá, gente, até a prova. Vou fazer mais nesse estilo, assim, que eu acho que é bem legal e não cansa. A gente aprende de uma forma, né, mais interativa. Vamos lá. Montesquieu. Quem é esse cara? Foi aquela aula, continuação da aula 7. Lembra que a aula 7 teve duas partes, né? E aí eu resolvi aprofundar um pouco mais. O que, que a gente precisa lembrar dele? Montesquieu escreveu O Espírito das Leis, entre outros livros, né? Mas O Espírito das Leis é o livro mais questionado. Aqui algumas referências que tem na apostila e tem naqueles resumos que eu passei, tá? Que era aquele conteúdo que eu passaria no quadro, os PDFs que estão no Classroom, tá? Então aqui tem das duas fontes, tá? O Espírito das Leis, ele foi um estudo, né, feito que ele quis entender, né, como é que funcionava a questão política e o quão importante era a separação dos poderes. Então, ele falou o que nesse Espírito das Leis, né? E por que Espírito das Leis? Porque ele disse que assim como existem questões metafísicas, as leis, elas são leis positivas e positivo, no que está baseado isso? Né? Naquele estado de direito, né? O espírito das leis, o que está por trás? É espírito nesse sentido, o que está por trás das leis? Tá? Então, ali, ele diz que o clima, o território, o comércio, o costume, ou seja, características culturais, tá? Elas são muito importantes para determinar as leis de cada local. Por isso que a gente não pode colocar, né, descolar uma lei de um lugar e ir para outro, porque nem sempre isso funciona, tá? Os poderes, executivo, legislativo e judiciário, aí vocês têm que olhar lá no conteúdo, né, lá naquela parte que eu escrevi para vocês, o que, que compreende cada um deles, né, mas qual era o objetivo da separação dos poderes? O Estado de Direito, que era o que levaria à liberdade. A partir do momento que eu separo o poder, eu dou uma tutela, né, diferente para cada um. Eu não posso ir além daquilo. Quem executa não é quem legisla e não é quem julga. Né? E isso para ele seria colocar a liberdade em prática, porque de fato eu não ia poder ultrapassar o limite. E vejam só, isso é um assunto super atual que a gente vê hoje em dia na política, né? Quando a gente liga o jornal e eles estão questionando qual o papel do judiciário, o presidente pode interferir até onde, né? Então, o presidente pode interferir também na Câmara, até onde? Então, isso é importante. Nesse momento, tá, que o Montesquieu escreveu isso, ele pegou como referência a Inglaterra. Ele pegou a monarquia da Inglaterra por ser uma monarquia forte. Tá? Então, o que mais aparece na prova em relação ao Montesquieu é o espírito das leis. Claro, olharam aqui, depois vocês olhem no material. Existencialismo. Vejam que eu coloquei conceitos, tá? Totalmente aleatórios. Eu fiz um sorteio, tá? Verdadeiramente. Porque eu peguei de vários momentos desde lá de março, desde fevereiro, na verdade, tá? Conceitos ligados ao existencialismo. Responsabilidade, escolha, liberdade e angústia. Aqui eu não vou falar de todos os autores, mas os nossos ícones principais são o Sartre e o Nietzsche, tá? Mas todos os pensadores dentro da noção de existencialismo, eles seguem esses conceitos. Responsabilidade, escolha, liberdade e angústia. Eu sou responsável, tá? Porque sou livre. Não existe liberdade sem responsabilidade. Agora, liberdade pressupõe que eu tenho escolhas. Se eu tenho escolhas, essas escolhas elas chegam cheias de angústia. Agora, lembrando,
para o existencialismo, a angústia não é uma coisa ruim. Porque no momento que tu sente uma angústia sobre algo, é porque tu está tendo a oportunidade de escolher. Então, lembrando que escolher, ela provoca uma angústia justamente porque muitas vezes, e na maior parte das vezes, a gente fica em dúvida sobre as nossas escolhas. Tá? Mas a angústia pressupõe que tu tens liberdade. Maiêutica, esse aqui, ó, peguei lá do início. Ligado a Sócrates, tá? Então, a maiêutica é o parto das ideias, né? É a técnica que ele usa para colocar diálogo e discussão. Aqui eu coloquei conceitos e frases que estariam ligadas a isso, tá? Então, lembrando que Sócrates, diálogo e discussão, expor contradições no interlocutor, tá? Por isso que a maiêutica, ela tá parindo ideias, e a ideia e o princípio para ele, né, era justamente o que é a contradição, é a dialética, né? A gente conseguir, por meio dessas contradições, chegar numa verdade, tá? Então, tem um abandono desse discurso competente ali no terceiro item, tá? Porque o discurso competente seria aquela noção de que o que eu estou dizendo é uma verdade e tenho dito. Não, tu tem que buscar uma conversa, uma contradição, para ver se realmente aquela competência no teu discurso, ela tem um fundamento, tá? E a maiêutica é isso, é dar luz ao conhecimento, é trazer de dentro, né, as ideias, fazer elas virem de dentro. Por que é parir? Porque parir é quando tu faz nascer, então vem de dentro. O que ele queria dizer com isso? E aí a gente tem que lembrar que a noção de parto, de vir de dentro, é porque, assim como Platão, Sócrates acreditava numa verdade universal. Ele já começou a pensar naquela noção de mundo das ideias, né, e mundo sensível. Ou seja, tu só consegue chegar ao mundo sensível, desculpa, ao mundo inteligível, ao mundo das ideias, porque tu pensa para dentro, porque tu busca dentro de ti as respostas. Então, a noção de nascer é isso, é porque ela vai nascer de dentro, tá? Não é um discurso que vem de fora que tu vais pegar como exemplo ou como verdade, né? O conhecimento verdadeiro, por isso, então, vem de dentro e tem a tal da ironia socrática. O que é isso quando apareceu na prova? Esses dois termos, ironia e maiêutica, né? A ironia socrática é isso, aparentar não saber. Por isso que ele fala, tudo que sei é que nada sei. Porque no momento que eu tenho essa humildade de ouvir o outro, né, que eu dou espaço para o diálogo, e muitas vezes, o que é o diálogo? É tu incorporar aquela visão do outro, não é tu te preparar para argumentar, é ter a humildade de ouvir o que o outro tem para dizer e muitas vezes estar aberto para, por que não mudar de opinião? Então, essa ironia socrática é isso, é quando tu aparenta não saber algo porque tu tem que admitir que tu tá sempre aprendendo, certo? Período socrático aqui. Vício, virtude, vício. Aqui viemos para Aristóteles, tá? Então, Aristóteles também no período socrático, né? Um textinho aqui um pouquinho maior. A virtude para Aristóteles compreende sempre o uso da razão na condução da ação de forma excelente, o que implica no seu uso segundo a mediania. Aí, ó, a gente tem que lembrar da mediana, né, do Aristóteles. Esse vício, virtude, vício, tá? Então aqui, ó, vício, virtude, vício, porque sempre a virtude estará entre dois vícios, né? O caminho do meio. Como é que a gente age sobre isso? Com a razão. Tá? Quanto menos emoção a gente agir, mais a gente está conseguindo chegar, tá, perto da filosofia de fato, né? E mais distante do mito. Então, por mais que as circunstâncias da ação mudem, o critério para boa ação não muda, tá? Pois em toda boa ação, a razão deve procurar determinar o meio termo, segundo o sujeito da ação, ou seja, nós somos responsáveis pela nossa virtude. Por isso que a ética do Aristóteles é a ética virtuosa.
Os vícios são aqueles comportamentos que fogem do meio termo, porque são extremos, tá, gente? Por isso que eles estão de um lado ou do outro, ou para mais ou para menos. Apesar de nem todo comportamento que se afaste mais ou menos da mediania possa ser considerado um vício, dadas as circunstâncias e a dificuldade de se determinar racionalmente, tá? O que é essa mediana? Agora, os vícios, por outro lado, representam desvios perceptíveis e constantes, tá? Para cuja percepção até mesmo sentidos bastam. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente pode ficar em dúvida, será que isso aqui chega a ser um vício, né? Uma conduta que é um vício? Na dúvida, tá? O Aristóteles diz, quando realmente um vício ele se mostra como um vício exagerado para mais ou para menos, até os nossos sentidos percebem isso. Então, é aquele momento que tu diz, bah, isso aqui não tem como a gente, né, não ver que é um vício, uma pessoa avarenta, ou então uma pessoa que humilde demais, que deixa todo mundo pisar nela, por exemplo, tá? É quando o vício fica claro. Alexandre o Grande, o que lembramos deste período? Dentro da filosofia, a gente liga esse momento, né, de Alexandre o Grande, um momento histórico super importante, ao helenismo, tá? Que inclusive foi, acho que, o primeiro vídeo que a gente fez quando começou a, a pandemia. Quando distanciando-se dos grandes sistemas metafísicos de Platão e Aristóteles, os pensadores tornaram-se epicureus, cínicos e céticos. Ademais, esse período corresponde à época das conquistas de Alexandre o Grande. Então, nesse momento aqui, é quando tem aquela fusão de culturas, né? Alexandre o Grande invade a Grécia e tenta unir, né, fazer uma fusão das culturas ocidental e oriental, mas ele não elimina as culturas, ele realmente tenta fazer uma fusão. Agora, todas aquelas perspectivas e aquela compreensão que se tinha, tá? Do que era a noção, as noções de vida ligado à polis, tá? Regidas por Platão e Aristóteles no sentido de sabedoria, elas caem por água abaixo. Uma coisa importante, o que não se perde nesse momento, isso é muito importante, o que não se perde nessa transição da filosofia, do período socrático para o helenismo, é sempre a busca pela ética. A busca pela ética, ela é incessante, não importa o período, tá? Trata-se do último período, então, da filosofia antiga, quando a polis grega desapareceu como centro político, deixando de ser referência principal dos filósofos, uma vez que a Grécia encontra-se sob o poderio do Império Romano. Então, é um período bem interessante, que também sempre aparece na prova do Enem. Então, atentem-se lá para os tipos, né, das filosofias ali. E aqui eu coloquei 3, mas a gente sabe que tem mais, essas aqui são as principais. Mundo inteligível e mundo sensível. E a gente já falou um pouco ali quando eu falei de maêutica, mas colocando em miúdos, o ser humano está em relação permanente com duas realidades, tá? De acordo com Platão, né? A gente tem que lembrar aqui. O mundo inteligível e o mundo sensível. O mundo inteligível, então, é uma realidade imutável, inacessível aos nossos sentidos. Por isso que o Sócrates falava, tá? E o Sócrates e o Platão têm pensamentos afins, por isso que ele falava que a gente tinha que parir ideias, né? Porque a gente buscava dentro. O mundo inteligível, tu só consegue lembrar dele por reminiscência. Ou seja, tu não consegue buscar nas coisas ao redor. Tu tem que, inevitavelmente, se voltar para dentro. O mundo sensível é o mundo aqui, na vida aqui, né? Compreende todas as coisas que nos afetam os sentidos. E aí, lembrando, Aristóteles dizia, né, que só existia esse mundo sensível. Ele não acreditava no inteligível. Então, aí era aquela quebra, né, de pensamento entre Platão e Aristóteles, tá? O mundo sensível para Platão é dependente do mundo inteligível. Isso é muito importante na prova, porque eles tentam fazer com que a gente pense que um existe independente do outro. Não, tá? O mundo sensível para Platão é dependente do mundo inteligível. As coisas que vemos, ouvimos, sentimos são apenas imagens das realidades inteligíveis, tá? Aqui no mundo sensível é apenas uma sombra do mundo das ideias.
Então, a gente tem que lembrar, tá, da caverna do Platão. O mundo das ideias, na prova, pode aparecer como mundo inteligível também, ou o mundo das formas. Tá? Então, esse aqui é importante, vale a pena revisar, porque também sempre aparece. Physis, agora voltei mais para trás ainda, né? Período pré-socrático. Então, ali o período que já é filosofia, não é mito mais, eles estão saindo do mito, né? É o período que vem antes de Sócrates, Platão e Aristóteles, por isso pré-socrático, onde o primeiro, considerado o primeiro filósofo foi Tales de Mileto, né? E vai até o fim ali do século V antes de Cristo. Essa palavra physis é a palavra mais emblemática desse período porque significa a alma das coisas, o que originou todas as coisas. E se vocês lembrarem, cada autor, cada pensador, ele vai dizer que a physis é algo diferente. Nasceu de uma forma, os objetos todos possuem um elemento, só que cada um deles vai dizer que esse elemento ele é diferente. O Tales, por exemplo, vai dizer que a physis de todas as coisas do mundo é a água. Tá? Nesse período, a filosofia pretende principalmente compreender o mundo e as causas das transformações ocorridas na natureza. Então, eles não estão preocupados com as questões éticas, de cidadania, de política, nada disso. Eles estão tentando entender o mundo por meio de observação da natureza. E por esse motivo que eles praticam a filosofia nesse período e eles são chamados de naturalistas. Tá? Então, o período pré-socrático, eles são naturalistas porque são observadores da natureza e tentam entender a origem das coisas. No período socrático, né, que aí é Sócrates, Platão e Aristóteles, eles já estão em outro patamar, aí eles já querem entender a relação humana. Então, apareceu na prova naturalista, vocês liguem a pré-socráticos. Virtude e fortuna. Agora damos um pulo para a filosofia política. Maquiavel. Tá? Somente Maquiavel usa esses termos. Apareceu na prova outro autor que não é Maquiavel usando esses termos, vocês já descartem. Claro, tem que contextualizar, né, gente? Estou falando aqui no sentido mais óbvio, assim, tá? E mais claro. Virtude. A gente traduz por ousadia, disciplina, técnica e organização. E a fortuna é a sorte, é o acaso, né? Baseado na deusa da fortuna, a deusa romana Fortuna, que era a sorte, enfim. A sorte no mundo é tudo aquilo que não depende de mim, tipo o clima, né? As coisas que eu não posso mudar. A virtude é o contrário, a virtude é aquilo que é o processo racional. A virtude é tudo aquilo que eu posso imprimir a minha técnica e o meu conhecimento. Por isso, o Maquiavel vai dizer que é tão importante a gente dominar as paixões com a razão, porque a virtude ela está ligada, tá, necessariamente à questão racional. Ou seja, no momento que eu sobreponho as minhas emoções, os meus sentimentos, toda essa minha questão mais impetuosa, né, essa questão mais orgânica e puxo pela razão, eu tenho muito mais habilidade para conseguir estruturar as coisas, para conseguir dominar aquilo que está na minha vida, inclusive a fortuna, tá? Lembrando da ética de Maquiavel, tá? Que não existe para ele certo e errado. Lembrem que ele é aquele capítulo que a gente estuda depois da ética, né? Para ele não existe certo e errado. Por quê? Essa última frase aqui. A utilidade está acima da moralidade. Isso, lembrando, é para governar na tua vida pessoal, com as pessoas que tu se relaciona, é outra coisa. A questão para ele é a noção de governança, tá? Que tu tem que usar a utilidade acima da moralidade. E aí, lembrando qual é a ética aqui? A ética utilitarista, tá? Lembrem, a ética utilitarista, que é aquela que é a finalidade, né? Aquilo que tu vê como final. Ética consequencialista, ética utilitarista. Aquilo que é certo e errado, agora ele tem outro parâmetro. É algo que precisa ser útil, é algo que é necessário
é algo que é sucesso, ou que causa perigo, ou que causa dano. Vejam que os indicadores, que a gente chama na sociologia, eles mudam. Então, em vez de tu analisar se algo é certo ou errado, tu vai usar esses indicadores para poder tomar as tuas ações no mundo. Funcionalismo, e aí agora viemos para o momento dos clássicos da sociologia. Que teoria é essa? Teoria funcionalista. Ligado primeiramente, tem outros, tá? Primeiramente a Durkheim. Então, o paradigma dele é o paradigma da integração social, ou seja, tudo que é funcional, é orgânico, parece o corpo humano. Um órgão necessita do outro para sobreviver. A sociedade é a mesma coisa. As instituições, elas estão ligadas. No momento que elas não estão integradas, a vida começa a se tornar um caos. A gente entra no que ele chama de anomia social, quando não há integração suficiente entre as instituições e as pessoas na sociedade. Por isso que é preciso considerar a natureza da sociedade e não dos indivíduos, ou seja, uma consciência coletiva. Consciência coletiva, o que é? Fenômenos que constituem a sociedade e têm origem na coletividade. Atenção, isso quer dizer que quando eu nasço, eu já nasço, já é incorporado determinados padrões, a moral, a conduta, o costume, e aí cria-se o que é tabu e o que não é, o que é certo e o que não é, o que é bonito e o que não é, o que vale a pena e o que não vale. Tá? Então, para ele, a consciência coletiva ela é muito mais importante do que a consciência individual. Por quê? Porque a consciência coletiva todos nós temos. Então, esse seria o parâmetro para o Durkheim. Lembrando que vocês têm que pegar como referência estudar os dois tipos de solidariedade. Solidariedade orgânica e solidariedade mecânica, para que a gente entenda o que é a integração social. Vida, liberdade e propriedade. Quem fala isso? Quem fala isso é John Locke, né? O pai do liberalismo, né? Ali botei a frase no início, noção básica de contratualismo, porque ele é um contratualista, junto com Hobbes e Rousseau. Né? Então, a sociedade e o Estado são produtos de uma convenção de um contrato. Lembrem que os contratualistas, eles surgiram num momento histórico, né? Revolução Industrial, Revolução Francesa, onde começou essa mudança na sociedade para tentar entendê-la. Por quê? Com a ascensão da burguesia, muitas coisas começaram a mudar, né? Então eles tiveram que começar a ver com outra perspectiva, tá? Essa noção de Estado. O meu tá acabando a bateria do computador. Um segundo. Bom, coisas da tecnologia, não adianta. Voltando. Lembrando que aqui nesse momento, a ascensão da burguesia foi super importante, porque a gente sabe que nunca se teve na história noções de individualismo, né? Porque a noção de ascensão, de ganhar dinheiro pelo seu trabalho, nunca aconteceu, né? Porque quem mandava era a aristocracia e o rei. A partir do momento que o feudalismo começa a decair e a burguesia começa a nascer, essa perspectiva muda. Então, a gente tem que contar a história de uma forma diferente. O contrato ele foi criado para que os teóricos, os intelectuais entendessem por que a gente se submete ao Estado? Qual a legitimidade do Estado? Porque agora o rei já não tinha aquela legitimidade que se tinha antes. Então, a noção de criação de contrato como explicação é essa. Né? Querer entender qual é o papel do Estado agora nesse novo contexto de sociedade. Por quê? Porque o feudalismo caiu, a burguesia ascendeu, criou-se o parlamento e tudo na história começou a mudar. Tá? Então, o estado natural por Locke é o estado de direito divino à vida, à liberdade e à propriedade. Por isso que quando aparecer essas palavras na prova, lembrem, quem fala isso é o Locke.
Nós, no estado natural, ou seja, da noção de estado, tá? Com o estado como a gente conhece hoje, o ser humano já tem um direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Qual a função do Estado? Né? A função do Estado é garantir esses direitos que já tínhamos no estado de natureza, agora no estado de sociedade civil. Tá? O estado dele é um estado liberal, porque ele vai dizer o quê? O estado ele tem um poder limitado, tá? Tem intervenção mínima na vida dos cidadãos. O que a gente vê hoje? O neoliberalismo. Tá? O neoliberalismo ele tem todas essas características, porque nasceu desse pensamento do Locke. Para ele, o contrato social serve para proteger o cidadão e garantir os direitos, então, que já possuem no estado de natureza. Então, aqui, rapidamente, assim, um resuminho do que o Locke falaria. Escola de Frankfurt. Escola de Frankfurt, aí a gente já está falando de década de 40, então, 1940. São as teorias na escola de Frankfurt, as teorias envolvidas são responsáveis por analisar a dinâmica da indústria cultural. Apareceu indústria cultural na prova, vocês liguem à escola de Frankfurt, ou ao contrário, né? Apareceu Frankfurt, vocês já ligam indústria cultural. O lugar aonde nasceu a teoria crítica sociológica, tá? Eles têm um viés marxista, e a teoria crítica era justamente para foi uma escola criada para eles tentarem entender essa nova dinâmica que estava acontecendo na indústria, né? E só que agora nessa indústria com caráter cultural. Então, oriunda do contexto de industrialização e crescente urbanização europeia, com o objetivo de transformar em mercadorias diferentes manifestações culturais. Isso aqui, tá, é o eixo principal, é o cerne da questão. Daí eu botei uns exemplos ali, representações teatrais, circos, obras de arte, enfim. Tudo que a gente considera arte. A questão agora é que essa arte não ia ser uma coisa espontânea, sabe? Ia virar um produto, e mais, um produto que ia ser transformado em capital. Essa era a grande questão, né? A cultura pode virar um bem mercadológico, né? Então, por isso ali argumentas que, nesse sentido, a indústria cultural modela os gostos e as preferências dos indivíduos, formando visões de mundo pautadas prioritariamente no desejo de consumo, baseado em necessidades supérfluas. O interesse existente é o de universalizar as culturas, e aí é que está o grande perigo e a grande crítica dele, tá? Vender para os indivíduos o que foi produzido para determinada classe social, retirando do produto as suas especificidades, ou seja, massificar. E aí a gente junta mais tarde, e isso fica potencializado com a noção de globalização, né? Que massifica-se tudo com muito mais velocidade. A indústria cultural é um tema que é super atual sempre e é muito bom para vocês usarem como plano de fundo nas redações. Obviamente que toquem nesse assunto, mas é algo que vale bastante a pena atentar, tá? Eu não coloquei o nome aqui de todos os autores e todos os pensadores, a referência sempre é Adorno, né? E Horkheimer, Walter Benjamin, mas tudo isso vocês têm na apostila. Aqui é realmente para dar uma visão um pouco mais geral, tá? Bom selvagem. O bom selvagem, aí a gente volta, né, lá pro contrato. Vejam que ficou bem aleatório, tá? O motivo de eu ter colocado elas assim é justamente como se pegasse vocês na prova, desprevenidos, como é que seria? Porque se põe em ordem, aí não tem graça, aí o cérebro vai associando. E agora, quando cai misturado, a gente estuda mais. O bom selvagem, quem forjou esse termo foi Rousseau. De novo, coloquei a noção básica do contratualismo ali, porque ele era um dos contratualistas, né, junto com Locke e Hobbes. Só que para ele, o estado natural do homem era um bom selvagem, né? O homem, ele é bom por natureza. E o estado democrático para ele, né, aqui já é diferente do Locke, ó, o Locke era o estado liberal. Para o Rousseau, não, o Estado tem que ser democrático, o povo é soberano, né? O governante é um representante da soberania popular, da vontade geral, tá? A propriedade privada, para ele, é que dá origem à sociedade, o início do caos. Então,
Atenção, para Rousseau, o que dá origem à sociedade não é o contrato, é a propriedade privada, tá? No momento que alguém cria a sua propriedade, as pessoas começam a ficar mais gananciosas, tá? Essa é a perspectiva dele. O amor platônico. O amor platônico, voltamos lá ao início, tá? Ao Platão, e ali eu botei a referência, o título Banquete, né? O Banquete é o livro principal do Platão que fala sobre o amor platônico, né? O que é esse amor platônico? O amor platônico é tudo que eu não tenho. O amor platônico é tudo que eu desejo. E quando eu paro de desejar, eu paro de amar. Por isso o nome Eros, tá? O Eros significa paixão. Então, a ânsia de ajudar o eu autêntico a se realizar. Uma vez que a vontade humana tende para o bem e para o belo, quando subordina a beleza física e espiritual. O banquete, ele fala justamente disso. É essa busca, tá? Por eu ir abrindo mão dos amores mundanos e chegando mais perto de um amor espiritual. Então, eu conseguindo enxergar a beleza além dos olhos, tá? O amor intelectual é superior ao amor sensível. Ó, e aqui de novo o conceito de mundo inteligível, mundo sensível. É isso que a gente tem que prestar atenção. Sempre são as mesmas analogias. Por isso que é fácil estudar essa parte, porque eles usam os termos e a gente vai encaixando os novos conceitos dentro dessa noção de mundo sensível e mundo inteligível, tá? Então, obviamente, o amor intelectual ele vai estar no mundo inteligível, né? O amor sensível, ele vai ser esse amor do dia a dia, um amor que vai estar mais ligado à paixão, né? Uma coisa mais fugaz, enfim. O verdadeiro discípulo de Eros amadurece com o tempo, ao descobrir que a beleza da alma, então, é mais preciosa que a do corpo. E aqui eu coloquei uma espécie de equação, tá? Para a gente entender melhor. Subordinação das paixões, então, que é Eros, à razão, que é Logos. Ou seja, amar, e aí preste atenção, amar é igual a desejar. Isso quer dizer que o amor é igual ao desejo. Logo, o desejo o que é? O desejo é a falta, é a energia para buscar o que não temos ou o que não somos. Isso quer dizer que o amor platônico é o amor em que não mais predominam a sensibilidade e as paixões, mas o prazer intelectual e espiritual, porque é aquilo que eu estou buscando. E onde é que eu busco o prazer intelectual e espiritual? No mundo das ideias. Não é nesse mundo. Por isso que é platônico, porque eu vou tentando buscar e vou tentando me lembrar, né, por reminiscências. Então vejam que tudo isso está ligado, tá, gente? Então sempre o amor para o Platão é o desejo, o amor é a falta, porque é o esforço que eu faço para buscar. Estudar é um tipo de amor platônico, porque quando eu busco o conhecimento, olha que legal, para o cara sair da caverna, lá no mito dele, né, e agora faço uma analogia com o que vocês quiserem, só o amor faz isso, porque para ele é só o amor, que é essa busca, né, pelaquilo que tu não tem, é que faz com que tu te mova. Então foi o amor que fez o homem sair da caverna e buscar a intelectualidade. Sem o amor platônico, a gente não busca as coisas na vida. Fica a dica. Positivismo. Aí voltamos para os clássicos, tá? Positivismo ligamos a quem? A Comte. Estado positivo corresponde à maturidade do espírito, algo que é preciso, no sentido de precisão, né? São os estágios da sociedade. Comte, quando né, forjou o positivismo, ele chamou, foi quando ele criou a sociologia, mas a sociologia era chamada de física social, né? Então ele diria que nesse momento, naquele momento, nós teríamos chegado a um estado positivo. Fenômenos são explicados a partir da ciência. Por quê? Foi uma decorrência da mudança na sociedade de evolução. E aí, evolução é a palavra para o positivismo que a gente tem que ligar a darwinismo social, tá? Evolucionismo. Lembra que essa ciência estava em moda na época? Então, por que não usar uma ciência biológica numa ciência humana na cabeça dele? Né? Então, acabou que tornou-se uma filosofia que virou uma ideologia determinista.
porque ele copiou exatamente, né, do evolucionismo na biologia. Só que isso gera alguns problemas, que até foi a crítica da escola de Frankfurt. Será que para uma ciência humana a gente pode ser tão preciso assim, determinista? Né? E ele colocou esses estágios aqui, ó. O teológico, então, que teria sido mais no passado. Os fenômenos são explicados através de deuses e figuras míticas. Aí o estágio que fica no meio entre o teológico e o positivo é o metafísico, tá? Os fenômenos são explicados a partir de reflexões filosóficas. Então, o positivismo, ele não seria nem mais uma filosofia, tá? Ele já seria uma ciência, por isso que ele chamou de física social. Penso, logo existo, nosso último conceito. Isso é fácil, né? Nosso querido René Descartes, falando do racionalismo. Qual era o objetivo do Descartes quando ele falou isso? Lembrando, né, que ele está ali no século XV, então, Renascimento, eles estão saindo da Idade Média, na Idade Média, a qual tinha uma ciência, né, entre aspas, não era ciência, mas uma teoria escolástica aristotélica. Lembra que o São Tomás de Aquino, ele pegou, né, a referência do Aristóteles para tentar colocar a teoria dele na Idade Média? E a partir disso, né, a escolástica, porque foi o segundo período da Idade Média de São Tomás de Aquino. O primeiro é a patrística, né, ligado ao Santo Agostinho. Escolástica aristotélica seria um método, digamos assim, na Idade Média para conhecimento, né? E o Descartes falou, não, isso é descabido. A gente tem que restabelecer uma nova ciência, né? E aí surge o racionalismo. Então, aqui, muito rapidamente, né, o Descartes sempre dá pano para manga, né? Então, a gente tem que estudar bem ele. Mas o que seria uma boa visão dele? Primeiro, se duvido, penso. Se penso, logo existo. A gente só fala o final, né? A segunda oração, mas tem a primeira. Se duvido, é o que eu estou pensando, né? Se eu estou duvidando de algo, pressupõe que eu esteja pensando. E se eu estou pensando, quer dizer que eu estou existindo. Até aí só falei obviedades. Primeiro, tá? A primeira certeza filosófica para ele é que o sujeito, enquanto um ser pensante, existe para si mesmo. Porque o meu pensamento é meu. Eu posso compartilhar meu pensamento, mas eu não consigo pensar como a outra pessoa no sentido de estar na cabeça dela. Tá? Então, essa é a primeira certeza filosófica. Ao usar o método da dúvida, a única questão que Descartes pode responder é se ele pensa. Então, cuidado, tá? Nas questões no vestibular, se eles começarem a colocar outras questões em cima disso. O método da dúvida pode resolver todas as coisas. Não, a única coisa que ele pode responder com esse método é que ele pensa. Por quê? Se duvido, penso, se penso, existo. Ponto. Então, cuidado para não voar demais na hora das alternativas, tá? Na apostila tem vários exemplos para a gente não cair nisso. Quem não fez, faça. Isso não lhe permite provar a existência de seu corpo ou do mundo exterior. Por que ele diz isso? Quer dizer, então, que ele duvida do que está ao redor? Ele vai sempre usar o método cartesiano. Mas o que eu quero dizer aqui é que a única coisa que ele pode conhecer é a essência, a sua própria, não a dos outros. Isso se chama de solipsismo. Solipsismo é uma palavra que, quando aparece na prova, quase nunca a gente sabe o que significa. Tá? E é isso, eu só posso conhecer a minha essência. E essa é a base do racionalismo. Tá? Essa é a base do ser racional, que aí a gente vai fazer o diferencial com o empirismo. Gente, foi aqui uma revisão rápida, tá? Mas eu quero que vocês pensem sobre isso. E por que, de novo, tá? Por que tão aleatório? E por que foi, assim, tipo uns drops só, né? Porque a prova é assim. A gente vem estudando numa ordem cronológica para que a gente consiga entender melhor o processo. Porque é mais didático, né? A gente vai desenvolvendo as habilidades e as competências dentro disso. Agora, é importante, né, isso aqui é como um simulado, a gente fazer esse movimento
tá? De pegar conceitos que eles não estão na ordem cronológica, tá? E como o nosso cérebro consegue pensar eles rápido. Por isso que é importante vocês terem feito a primeira parte tentando lembrar vocês, porque no momento que a gente faz, que a gente coloca os conceitos aleatoriamente, a gente simula cognitivamente a hora da prova. Porque na hora da prova, a primeira questão pode estar falando de contrato, mas a segunda questão ela pode estar falando de Platão. Tá? Então, a gente, nesse tipo de estudo aqui, a gente faz uma simulação de como é que o nosso cérebro ele encararia isso. Tá? Então, aqui foi a primeira fase, só teve conceitos do que a gente viu até agora. E assim eu vou fazendo aulas só sobre isso. E deixei essa aula específica para que vocês deem uma olhada, assinalem, ó, isso aqui eu não lembro direito, podem mandar dúvidas, tá? Não tem problema. Mas é para vocês analisarem. Será que eu me passei? Será que eu não dei atenção direito na apostila, né, para alguma coisa? Será que eu tenho que voltar em algum dos exercícios e fazer de novo porque não tinha entendido dessa forma? Certo? Então, essa vai ser a aula da semana. Me retornem, me digam o que vocês acharam, se acertaram quase tudo, se erraram quase tudo, o que vocês têm que estudar, porque isso é muito importante e faz parte para a gente não virar só um acúmulo de conhecimento. Isso não é conhecimento, né? A sabedoria é quando a gente consegue transformar esse conhecimento em algo útil. E o útil para vocês nesse momento, além da filosofia para a vida, é a filosofia para acertar questões da prova. Tá bom? Então, fiquem bem, se cuidem.